Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor com essa live que nós falamos que iríamos fazer para assim abençoar as vossas vidas, porque o nosso único propósito é esse: ver você abençoado. Glórias a Deus. Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, glórias a Deus, a Palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Ela não muda. Essa é a palavra. Imagine se o arrebatamento da igreja, irmão, fosse agora. Escute só esse som. Ó, medite. Se Jesus voltasse agora e eu fosse arrebatado, sair. Seria exatamente assim o arrebatamento da igreja. As pessoas iriam sumir da face da terra. Então nós vamos fazer o fechamento desse propósito agora e abençoar a sua vida através da pregação do Evangelho, através da pregação da Palavra de Deus. Vamos para mais uma meditação, onde Deus vai falar com a sua vida, com a minha vida, com as nossas vidas, aqui no dia de hoje. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, porque Deus, Ele é fiel em nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, do versículo 11 a o 13, que diz assim a palavra do Senhor: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Glórias a Deus. Vamos a esta meditação da Palavra de Deus. A Bíblia é fiel e verdadeira. A Palavra de Deus não muda. Ela continua caminhando para aquilo que Deus determinara, que é salvar, libertar, mostrar o caminho da verdade e o endereço para o reino dos céus. Glórias a Deus. Irmãos, irmãs, quando a Bíblia diz que procuremos, pois, entrar naquele repouso para que não caiamos no mesmo exemplo de desobediência, é que para se salvar, você tem que aceitar Jesus, perseverar até o fim e saber que a vida nessa vida é passageira e que você anteriormente ou antes mesmo já está garantindo a salvação da tua alma. Glórias a Deus. Por isso que diz: não caiais no mesmo exemplo de desobediência, porque existe muitos desobedientes à palavra de Deus. Glórias a Deus. Se você estiver em desobediência à palavra de Deus, você não vai se salvar. Eu não estou julgando a você e nem quem quer que seja. É a Bíblia que diz. Se você estiver em desobediência à palavra de Deus, a única coisa que vai lhe restar é o inferno. Porque o próprio Jesus falou que são dois caminhos e um a escolher.
ou você vai para o paraíso, ou você vai para o inferno. É você que tem que escolher. E como escolher esse caminho? Você tem que aceitar Jesus, obedecer a palavra de Deus e não andar mais segundo o curso desse mundo. Andar conforme os padrões bíblicos da palavra de Deus. Glórias a Deus. Aí, olha só como é o interessante da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Olha só. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. A palavra de Deus ela vai aonde nem a ciência consegue ir. Por isso que quando a pessoa ouve a palavra de Deus e verdadeiramente aceita Jesus de coração, toda a sua vida é transformada, toda a sua vida é mudada. Mas você tem que verdadeiramente aceitar Jesus, guardar a palavra e se desprender das coisas do mundo. Porque o mundo passa e a sua consciência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando eu leio aqui a Bíblia Sagrada e nos fala que a palavra de Deus é viva, eu preparei um estudozinho falando sobre a palavra, um estudozinho pequeno, que diz assim, Jesus Cristo e a palavra de Deus, eles são um só. 1 João, capítulo 5 e versículo 7. 3 testifica no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Em 1 João, capítulo 1, do versículo 1, diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tudo em torno da palavra de Deus. Olha como é que as coisas se encaixam. Olha como é que as profecias se encaixam. João, capítulo 7, versículo 38. Rios de águas vivas fluirão de ti, quando você verdadeiramente ouvir a palavra e aceitar a Jesus Cristo. No Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 ao 13, diz que o evangelho é eterno. O evangelho não muda. Não adianta que a palavra de Deus não vai agradar você, meu amigo. Você que tem que agradar a palavra de Deus. A palavra de Deus, como diz as Escrituras, é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Para você entender a palavra, você tem que se vivificar. E como se vivificar? Aceitando Jesus e se arrependendo dos seus pecados. Porque a palavra de Deus é o evangelho eterno. A Bíblia é sagrada. As Escrituras que pode transformar a sua vida. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 20, diz assim, a supremacia e sabedoria altissonante clama de fora pelas ruas. Olha como que a palavra é viva. Olha como que a palavra transforma. Mas para essa palavra transformar, você tem que se converter. Você tem que aceitar Jesus. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz assim, os que me honrarem, eu honrarei. Os que me desprezarem, eu desprezarei. Então, se você honra a Deus e a sua palavra, Ele vai te honrar. Tudo vai dar certo. Aqui em Tiago, capítulo 3, do versículo 11 ao 12, diz assim, de uma fonte não pode jorrar 2 águas. Uma vez convertido a Jesus, você não tem mais a linguagem do mundo. A sua linguagem agora é conforme a palavra de Deus e conforme o comportamento de Cristo. Você é um representante de Cristo aqui na terra. Em Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim, poderão 2 andar juntos se não tiverem de acordo? Não tem como. Se você não tiver de acordo com a palavra de Deus não vai estar de acordo contigo. Então, você tem que estar de acordo com a palavra de Deus. No livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, diz assim, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Quando você entrega a tua vida a Jesus, irmão, pode vir um levante que vem contra você. Não vai prosperar, porque você está debaixo da mão de Deus. Você está debaixo da mão divina. Você está debaixo da luz do Criador. Glórias a Deus. Aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, diz assim, interessante.
E Deus pede conta do tempo que passou. Todo esse tempo, essa estadia de vida que a gente está vivendo aqui embaixo, Deus vai pedir conta. Nós vamos ter que prestar conta a Deus de tudo aquilo que a gente fez e de tudo aquilo que a gente deixou de fazer. Vamos prestar conta ao Criador. Aqui ainda, continuando a palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 4, diz assim: de que fazei o vosso passatempo. O que é a tua ocupação? Você está se ocupando com o quê? Com as coisas de Deus ou com as coisas do mundo? Aí no livro de Salmos 101, do versículo 6 a 8, diz assim, ó: tudo Deus sabe, tudo Deus vê. Entendeu? E no Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e 15, diz: e cada um foi julgado segundo as suas obras. Porque Deus conhece a cada um de nós, irmão. E quando nós partirmos, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: está ordenado morrer uma vez só, e vindo depois disso o juízo. O juízo é estabelecido na mesma hora, pós-morte já começa o julgamento. Ou você vai para o paraíso, ou você vai descer para o inferno. No livro de Deuteronômio, capítulo 33, do versículo 1 ao 5, diz assim: o fogo da lei de Deus. Por que diz o fogo da lei de Deus? Porque essa palavra é fogo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Glórias a Deus. No livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O altar é o nosso coração. O fogo é a palavra de Deus que vai mais e mais queimando dentro de nós, nos purificando de toda a imundícia do mundo e nos colocando a cada dia no caminho da verdade. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 32, confirmando o Levítico que nós lemos, diz ali que os homens, quando caminhavam ouvindo a palavra de Deus, o coração dele ardia em fogo. Eles sentiam a presença de Deus. E tudo isso está confirmado na palavra do Senhor. E mais, ainda tem mais. Glórias a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 16 e 17, diz assim: o templo do Espírito de Deus é o vosso corpo. Cuide do vosso corpo, que é o templo do Espírito de Deus. Em Tito, capítulo 1, do versículo 6 ao 10, diz assim: a cada dia procurai, examinai a sã doutrina da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 7, diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora, o que nos aguarda é a salvação em Cristo Jesus. E aqui em Hebreus, capítulo 4 e versículo 13, diz assim: e não há nenhuma criatura encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Um dia, eu e você vamos prestar conta a Deus de todas as nossas obras feitas dessa vida. Toda a nossa estadia de vida, desde o 0 ano de idade até o tempo que nós vamos ser sepultados, que ninguém sabe com qual idade que nós vamos partir, nem eu, nem você, mas tudo está no controle do tempo de Deus. Nós vamos prestar conta a Deus de tudo. Nada vai passar em branco aos olhos de Deus. A Bíblia diz que há registro nos céus. E nesses registros, registra a minha vida e a tua vida. Tudo aquilo que a gente faz e tudo aquilo que a gente deixa de fazer. E o último versículo para terminar, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, é a bênção apostólica. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os fiéis, hoje, sempre e eternamente, e até a consumação dos séculos, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Meu irmão, minha irmã,
e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Apega-te com Deus. Guarde a palavra dele no seu coração. A todo momento, nos 24 horas por dia, fique firme com o Criador. Porque a coisa mais importante nessa vida é você ter a certeza que a tua alma foi salva. Esse é o recado de Deus aqui hoje. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Glórias a Deus. Se for da vontade de Deus, em breve estaremos voltando aqui de novo com as lives. Glórias a Deus. Estou encerrando este propósito aqui. Glórias a Jesus. Conforme os propósitos que eu falei mais cedo, das 3 lives, primeiro horário, segundo horário e agora nesse terceiro horário. Que Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E você que ainda não conhece os nossos trabalhos no canal no YouTube, nós temos um trabalho lá no canal no YouTube que tem o nome Gelson Bezerra Oficial. Mensagem e louvores que edifica a vida. Mensagens para alimentar a sua alma, porque a nossa alma se alimenta da palavra de Deus. Meu irmão, até uma próxima, e eu acredito que, sendo da vontade de Deus, estaremos aqui de novo para fazer mais lives em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, busque na palavra e até uma próxima, se Deus quiser.